Vamos lá. Mais uma explicação, um episódio sobre a teoria energética. Vou tentar agora explicar a equação básica da teoria energética, que é a equação que determina a possibilidade de existência do real no tempo. Essa parte é difícil de conseguir passar, porque ela precisa de muitos detalhes, muitos conceitos, e é difícil. Eu pesquisei e estudei a vida inteira para chegar nessa simples correlação, determinação, porque a correlação básica, a equação básica da teoria energética é VE igual a HY, ou seja, produtividade vezes fontes é igual a humanos, ou população vezes o conflito distributivo. Essa simples equaçãozinha, ela se aplica em qualquer lugar, geograficamente falando, e também em tempo. E se você voltar aí para tentar estudar como é que se dava o comportamento de alguns grupos, alguns hominídeos, há 10 mil anos atrás, a equação energética vai estar lá presente, VE igual a HY. Se você voltar para a antiguidade, ela vai estar lá, VE igual a HY. Pode avançar um pouco mais, Império Romano, Império Persa, Maias, Incas, Revolução Industrial e os tempos atuais. Sempre você vai poder entender bem a realidade se você olhar para essas variáveis. Cada uma dessas variáveis é uma equação de si própria. Ela não é uma simples expressão numérica que você possa colocar sem entender os fundamentos do que seria a produtividade, as fontes, a composição da população e suas inter-relações com essa população e o conflito distributivo. As ciências sociais e a maioria das pessoas adora discutir o conflito distributivo, porque o conflito distributivo é a estrutura de poder. E aí você vai ter várias opiniões, ideologias e sistemas se apresentando como a melhor forma de organizar essa pirâmide de população e de poder, e quem fica com o que na realidade. Quem tem direito a consumir, ou quem tem direito à longevidade, ou quais são as autoridades, quem é o Zé Ninguém, quem é o povo, quem são as elites, como é que você vai ser em termos de produção, de entender a relação de trabalho, a relação de distribuição, de orçamento, de governo, o valor da moeda, o resíduo final nesse conflito distributivo, que o pessoal gosta os economistas chamam de inflação, a equação da moeda, tudo está aí dentro. Ao tempo todo, as pessoas ficam discutindo o conflito distributivo, porque é como você sente aquele impacto da realidade. Mas antes de chegar ao conflito distributivo, você precisa ter o produto, você precisa ter a energia, a riqueza. Eu preciso produzir alguma coisa para depois eu pensar em como é que eu vou dividir esse bem ou serviço. E eu também tenho que atentar que qual é a população que eu estou analisando, qual o grupo social que eu estou analisando, em que época eu estou analisando. Por isso que a equação energética, a teoria energética, ela é atemporal e ela não tem partido. Eu não vou aqui defender se um governo mais humanitário é melhor ou não, porque eu tenho que olhar para as outras variáveis. Se você não tem que dividir, você às vezes vai provocar um descontentamento, que é o que o pessoal usa muito em propaganda, principalmente
as pessoas que seguem a ideologia da concentração e do individualismo, né? De você criar uma pirâmide bem acentuada com elites. Olha, esses sistemas, o comunismo, esses sistemas de distribuição cônjuge da riqueza e de oportunidades, isso não dá certo, todo mundo fica na miséria. É muito comum você encontrar esse debate, esses argumentos no debate para defender um lado ou o outro. E eu falo, o centro de energia, tanto faz na ditadura autoritária, ou se você está num país que antigamente era próspero, se ele não tem mais como manter aquela oferta de bens e serviços, você vai ter crise, e crises levam à evolução e a resposta que a sociedade, que todos daquele ambiente vão dar em função de uma resposta grande, destruição, briga, guerra, ou uma resposta em questão de si mesmos e aceita a pobreza, aceita a miséria. Não tem outra solução, ou é yin ou é yang. Mas, até você chegar nessa situação, você faz muita política, né? Você utiliza-se o máximo de todo o entendimento da energia mental para você manipular as pessoas e convencê-las. Aí você tem a religião, o ópio do povo, você tem a propaganda, você tem ali as pessoas que têm uma dificuldade de entender, têm um pensamento crítico, mas elas se filiam a um determinado grupo e defendem aquela bandeira, e elas nem sabem muito bem o que é comunismo, socialismo, mas elas são contra, elas começam a te acusar, ou que você não tem religião, ou que você é de uma outra cultura, ou que você pertence a uma outra etnia, ou que você vem de outra região. Então, vamos correr atrás dos imigrantes, dos diferentes, porque eu preciso preservar meu grupo. Daí vem o entendimento da variável H, que eu coloquei essa nomenclatura de H porque é bem simples. Ela vai e determina o que ali você está tratando de humanos, humanidade, hominia, que é o atual estágio na cadeia evolutiva aí que você analisa para os seres humanos. Então, o que eu estou trabalhando ali é algum tipo de população de pessoas. O H pode ser, no núcleo familiar, o número de indivíduos que tem naquela família. Tá? Pode ser uma família unicelular, um indivíduo só, um H é um. Pode ser uma família com um casal, sem-casado, um casal sem filhos. O H vai ser 2. E pode ser uma família com filhos, 2, 3, 4, 5, 10. Qual é o H? É só vocês falar. E as pessoas também agregam indivíduos à sua órbita de proteção e responsabilidade. Tem pessoas que adotam, tomam conta de outras pessoas, patrocinam outras pessoas, trazem aquela pessoa para sua família e você passa a ter um número de H correspondente a qualquer grupo que eu estou analisando. Você só precisa definir o H. O H, o homem, é uma relação do corpo. Ele é o indivíduo, mas ele tem uma necessidade fundamental de se associar. O homem sozinho, ele não existe. A sua identidade não é você que determina, são as pessoas ao seu redor que vão te colocar, desde que você nasce, a cultura, a língua, as informações. Então você, mesmo que não pertença ao determinado grupo, mas você teve contato com aquele grupo. É diferente uma pessoa que nasceu no Irã, uma pessoa que nasceu na Austrália e outra que nasceu no Canadá ou nos Estados Unidos, ou nasceu aqui na Bolívia ou no Brasil. E qual foi a região que você nasceu do Brasil? Qual foi a sua classe social? Você morava na Zona Sul, na Zona Norte, você morava numa área nobre,
você era filho da elite, você teve acesso a bons colégios, você teve acesso a bons livros. Eu só estou falando do acesso, porque às vezes a pessoa tem acesso, mas ela também não aproveita, porque tem outras circunstâncias na sua criação e nas informações que o ser, quando vem ao mundo, que é uma esponja, que vai formando o inconsciente do indivíduo, são igual os parâmetros hoje da inteligência digital. E quanto mais tempo você vai vivendo, mais você vai absorvendo. Agora, o que vai surgir como pensamento, como conduta, como afeto, como intuição, aí cada indivíduo vai blotar com isso aí. Se você quiser entender mais sobre o inconsciente, eu recomendo Freud e Lacan, porque eles são o supra-sumo sobre o entendimento do inconsciente. Mas essa aí não é uma discussão para agora. Eu vou só falar que o H, ele é totalmente